Fala galera do Vascão, bora reagir a mais um vídeo aqui trazendo as últimas notícias, as últimas informações do Vascão da Gama que amanhã enfrenta o Fluminense pelo Campeonato Carioca, jogo muito importante para o Vasco da Gama. O Vasco precisa da vitória para se manter vivo ali na parte de cima da tabela, brigando para fase eliminatória, né? Fase eliminatória, as semifinais do Campeonato Carioca. E é de extrema importância para o Vasco, até porque essa fase aí te garante numa fase de Copa do Brasil, né? Quem chega nas semifinais garante uma vaga na Copa do Brasil. Agora tá complicado para conseguir vaga na Copa do Brasil. Não basta ser só time grande não, né? Agora você precisa buscar essa vaga e o Vasco precisa dessa vitória para conseguir essa vaguinha aí. Eu acredito que o Vasco vai conseguir nesses dois clássicos, né, que o Vasco tem, o clássico contra o Botafogo e contra o Fluminense. Se o Vasco conseguir 4 pontos aí, cara, já estaria de bom tamanho, né? Mas se conseguir 3, ainda dá para engolir. Se o Vasco conseguir uns 3 pontinhos nesses dois jogos aí, ainda vai dar para engolir bem, porque o Vasco tá com 12 pontos, tá numa posição razoável. E vamos ver o que o Vascão vai trazer aí nesse jogo contra o Flusão. Vamos lá ver o que a mídia tem a falar. A Recopa é na outra semana. Sem dúvida. Você vai ver aonde a Recopa? Eu tenho duas opções. Onde? Ou na ESPN, Isso é ou bom. no Star Plus. Legal. Não tem Dois pra onde caminhos correr. maravilhosos. LDU e Fluminense vale a Recopa do campeão da Libertadores contra o campeão da Sul-Americana. Exatamente. E o Diniz já no Fluminense, nos últimos jogos, ele já ensaiou algumas vezes esse time muito ofensivo. Que é muita gente que é boa de bola, tem que ter a bola no pé. Às vezes é um time sem defensor, de origem, né? E me parece que contra o Vasco não vai mudar muito isso, não. Se precisar, Renato Augusto junto com o Terans, que é junto com o Cano, que tem Ramon muitas Dias vezes outra agradece. opção. É? Será que agradece assim? O jeito de jogar do Vasco é moldado para times que atacam, para times que têm a bola e aí saída rápida. Times que sabem atacar. Acho que mais do que atacar, o Fluminense sabe atacar. Não sabe, não desqualifica o repertório do Fluminense. Mas o Fluminense também precisa ter cuidado com as armas do Vasco. Sofreu isso no Campeonato Brasileiro do ano passado. O Vasco venceu por 4-2, uma saída muito forte, principalmente com o Peck. Então o Ramon Dias gosta desse cenário de adversários que empurram, até sofreu muito contra o Flamengo no primeiro tempo, mas depois que se acertou, o time fez um jogo bastante honesto, teve até boas oportunidades para vencer o jogo. Então, o Ramon Dias se prepara bem para esses cenários, naturalmente vai ser um jogo com muita posse de bola do Fluminense com protagonismo, mas precisa se precaver também desses contra-ataques, o Vasco funciona melhor de forma reativa do que com a necessidade de propor o jogo. Fala, meu filho, completo. O Fluminense é favorito. O Fluminense, além do repertório ofensivo do Diniz está incentivando muito esses jogadores que ele pediu, os jogadores que se encaixam muito no que ele gosta. O Diniz é um treinador que ele não leva apenas a parte tática, de posicionamento, ele gosta muito do jogador que gosta de ficar com a bola. E ele acha que ele melhora os jogadores assim. O Douglas Costa começou a jogar agora, a gente tem de ver como vai ser o Douglas Costa com ele, que é uma incógnita muito grande. Claro que há erros no meio do caminho, mas de maneira geral, esses jogadores que chegam para trabalhar no Fluminense com ele, geralmente jogam bem com ele. Então acho que é o momento do Fluminense um trabalho mais consolidado, tem jogadores novos entrando, mas o Fluminense ofensivamente dá muito trabalho. Então o Vasco vai ter de fazer um jogo defensivo muito bom, de uma marcação muito ajustada, um time muito concentrado, para não sofrer contra o Fluminense. Para mim o Flu é favorito. Prati, tem uma situação que eu acho que o Fluminense, quando a gente olha esse duelo, vai sempre imaginar que é o teste para o Vasco. Mas pro tem Fluminense testes também. pro Fluminense. Como, por exemplo, consolidar uma É o defesa... primeiro clássico do Fluminense. Isso, e o primeiro clássico do Fluminense com essa ideia de volantes como zagueiros. Há um teste há uma exigência quando você enfrenta o Sampaio Correia, o Boa Vista, outros times, e quando você vai enfrentar o Vasco. Mas ele não vai fazer isso contra o Vasco, é isso? Olha que eu não sei não, porque eu não duvido também. É Não mesmo? para começar, Não, pra William. começar. Tati está dizendo que o Fluminense pode jogar Não. com 3 a menos que vai Isso, ganhar. fica à vontade, Falou né? isso. Não precisa Não, jogar com falei que vai ter zagueiro. espaço. O tá Edu nem só aí. existe um adversário. Não, então, lógico que não é não. clássico mais. Então, por favor, Lamentável. Não vai. fique à vontade. O último duelo deu Vasco, preciso lembrar, 4-2. 4-2. Mas o cenário, o Vasco realmente não é um time pronto como o Fluminense do Fernando Diniz. O trabalho do Fernando Diniz leva mais tempo já, tem jogadores melhores, tem um elenco muito melhor que o do Vasco, ainda mais com esses reforços. Mas o Ramon Dias é um técnico tão competente quanto o Fernando Diniz e tem tirado muito mais leite de pedra do que o Diniz. Então, na fase defensiva principalmente,
O Vasco jogando com uma linha de 3, João Vitor acrescentou muito, um zagueiro muito veloz, capaz de fazer recuperação. O sistema defensivo do Vasco está bem resolvido até de opções. Tá? É um Vasco que tem um leque maior com as contratações. Agora, lá na frente, realmente é um problema. O Vasco não pode ficar... Até o torcedor do Vasco tem criticado, o torcedor mais empolgado do Vasco, criticado o Ramon Dias pela postura mais reativa em clássicos. Jogou com o Flamengo atrás. Amigo, a realidade é essa. O elenco do Vasco não está pronto, faltam muitos jogadores. Querer jogar de igual para igual, os clássicos, pedir para tomar goleada. Então, tem de ser de uma forma conservadora. Eu até entendo o torcedor vascaíno que foi enganado pela 777. A história. O último clássico que joga em desigualdade financeira para os rivais, principalmente o Flamengo. Isso daí é uma balela. Mas, pensando na realidade que o Ramon Dias tem, no elenco do Vasco, na ideia de jogo dos rivais, a forma que o Vasco tem de competir é essa, jogar de forma mais reativa, não querer negociar muito a posse de bola e apostar nos diferenciais do time hoje, principalmente um jogo muito forte pela esquerda com o Piton, a falta do Verratti, que é um jogador que faz a diferença ali, ou pelo menos fez na temporada passada, mas com essa fissura na costela já foi preservado. Mas ainda assim é um time que demonstrou, principalmente nos jogos grandes, capacidade de competir com rivais mais qualificados. Hoje o Fluminense é muito mais time, mas em campo eu vejo que essa diferença diminui por essa capacidade do Ramon Dias de tirar leite. Tem um cara que pode fazer a diferença. Põe na tela aí o cara que pode fazer a diferença. Quem é? Bubu. É ele. Um pouco de nomes aqui no futebol brasileiro, Diego Costa indo pro Grêmio, De La Cruz chegando no Flamengo. Quem mais a gente estava falando aqui? Também... Renato Augusto no Fluminense. Renato Augusto no Fluminense e tal, enfim. Mas o Payet é um atleta internacional, né? Cara que, o ano passado ele chegou e o ano passado, mesmo com 8 quilos a mais, roliço, né? O cara conseguiu aquele gol contra o América. Você está querendo chegar e dizer que o Payet é o maior craque que estará em campo no clássico? Não! Eu quero perguntar, em termos de futebol brasileiro, pensando em todos os clubes, os grandes nomes de todos os clubes, o Payet está nessa prateleira aí de jogador que pode fazer a diferença? Ele é um cara que ele tem mais capacidade do que os outros. Estou falando dos jogadores do nível do Payet, que a gente tem aqui no futebol brasileiro. Se ele é o cara mais habilitado, melhor para fazer a diferença aí, em que pesa o contexto que ele está, né? Que tem uns que estão... Por exemplo, o Flamengo é uma constelação. O Vasco ainda é um time que carece de algumas peças. O elenco não ajuda, muitas vezes, o jogador. Mas ele é o cara com mais potencial, pode ser o maior protagonista de todos esses, considerando uma série de fatores. Não, o Payet é um dos jogadores mais geniais em atividade no futebol brasileiro. Se pegar a carreira, a bola, o talento que ele tem. Agora, no contexto, é um jogador que me lembra, até para uma menção honrosa e elogiosa a Edu de Menezes, me lembra Valdívia no Palmeiras. Porque o Valdívia era um cara genial. Jogador espetacular. Para entender, Breno. Vai, espera um pouquinho. Vai. Valdívia e Payet, o meu apelido é Mago também. Deixa eu ver como ele vai terminar isso. Não, o apelido é Mago. Vai, pode seguir. O Valdívia era um jogador genial. Jogador mas excepcional. Muito inferior ao Payet. Claro. Muito inferior ao Payet. Muito mais magro também. Eu não sei, não. Mas o Serginho, fã de esportes, que foi Serginho. Você falou pra mim pra eu ficar de olho no Roberto, né? Conhece o Roberto e o Flávio Lopes. Agora a gente chegou numa conversa, os caras estão muito loucos aqui. De Valdívia com o Payet. Atenção, eu concordo com o Brilho. Não, mas o que eu quero comparar aqui é quantas vezes o Vasco terá à disposição o Payet inteiro na temporada. E aí era o dilema do Valdívia no Palmeiras. Não jogava de acordo com a necessidade do time em termos quantitativos. Com a bola nos pés... Genial, decidia muito. E o Payet é a mesma coisa. É um jogador que o Vasco precisa ter cuidado. O Renato Augusto chegou ao Fluminense. Quando o Corinthians quis que o Renato Augusto entrasse na rotação dos outros, não funciona. O Payet vai fazer 37 anos. É um jogador que, da parte dele, evoluiu muito fisicamente, reconheceu a necessidade de emagrecer, de entrar numa rotação diferente, mas ainda assim... o Vasco não vai poder contar com ele em todos os jogos na temporada. Então, pensando, protagonista, já é desse time. Mas protagonista no futebol brasileiro. De titular. A dificuldade para ser protagonista no futebol brasileiro é justamente essa. O estágio, 37 anos, a necessidade de ser poupado e de um time que até agora
não tem um elenco que oferece o que o Mas Fluminense se ele oferece pro for, Renato mas se ele for Augusto. poupado e nos jogos que ele jogar ele arrebentar, Mas tem um outro ponto, William. Ele joga em uma posição em que há carência nos outros. Por exemplo, o Juliano não joga no Santos, não tem quem colocar. Rafael Veiga não joga no Palmeiras, não tem quem colocar. Você está trazendo o Rômulo para tentar ali ter um substituto. No caso do Payet, tem essa situação da parte física. Mas ele talvez seja esse ponto de talento dentro. Talvez não, é o ponto de talento dentro de um Vasco da Gama que está tentando uma reconstrução. Só não dá para jogar em função do Payet. Por isso que ele teve que emagrecer, se readequar, porque ele vai ter que entrar nessa rotação. Mas quando ele está em campo, Edu, eu acho que joga-se em função dele quase que obrigatoriamente. exatamente. Nem é uma Ele sempre escolha. vai carimbar Exatamente. a bola. É, a bola. Ele sempre vai o time vai carimbar a Você bola. olha, A bola vai você tá passar lá, por o ele. negócio tá pegando. Claro, você você vai olha o jogar Payet, nele. ele Tô mesmo vai dizendo- chamar. É isso. Mas o que eu tô falando é O que não protagonista pode- é isso, ele chama. E ele vai, é natural, ele vai dentro do encaixe do time, a bola obviamente vai passar por ele, vai carimbar a bola toda hora, porque ele é um armador, ele vai estar no meio de campo. Então, tem esse ponto. E o Payet já está tão integrado que ele fez tudo certinho, dieta, e foi pro camarote no carnaval, fez uma bela escolha, tem que fazer isso. No carnaval tem que pelo menos um dia Como você assim fez curtir. uma bela escolha? Um dia do carnaval. O camarote, não peguei essa Um parte dia do carnaval de uma você coisa tem para outra. que fazer alguma coisa. Porque a matemática está a favor do Payet. Mas que tipo de coisa? Ele perdeu 8 quilos. Sim, mas Ele pode ir no ele já camarote. parece Ele bom. Carnaval, é isso? Pô, mas você Ele fica pode- deixando emagreceu muita pra entrar em pista, forma pro cara. carnaval? Você fica deixando um monte de ponta solta. Não, Amarra é isso aí, ponta vai. solta. Como é que é? Vai, ele foi pro carnaval. Ah, Ele fez bem, porque. fez ali- bem, tá. Se divertiu, ok, A tudo bem, Marquês beleza. de Sapucaí Não tava rolando o jogo nem nada, contagiar tá, ele, ele vai contagia, jogar bacana. melhor ainda do que Tá. ele Mas atuou por, na última mas por que a temporada. escolha foi boa? Companhia? Não, também, não sei, não tava lá. Tem Mas você tá falando que ele foi pro camarote? A escolha estar, dele mas de queria ir estar. curtir o carnaval foi muito boa. Entendeu? Ali vai fazer bem pra ele. Não, mas tem como curtir o carnaval tomando só um suquinho, sem açúcar. Tem como Nossa, o curtir. Maradona Mas tem sim, adorava mas tem Sapucaí, sim como fazia curtir cada o carnaval assim, tomando suco, água. É bem triste. Nossa, vou dizer, só como tinha um triste. jogador no futebol brasileiro Mas pode fazer essa escolha. que rivalizava em termos de técnica, carreira, tamanho com o Payet. Quem? Não deu certo. Rames Rodrigues no São Paulo. É. E o Rames faltou a entrega dele, Mas não quis. coisa que não falta pro Payet. O Payet abraçou, a torcida do Vasco abraçou Abraçou ele a no causa. começo. Ninguém perde 8 quilos não querendo. Então, mas Ele e foi aí você atrás. vê, Foi mesmo. o Rames jogando num time que tá disputando o título, sendo campeão, joga no Morumbi, no gramadinho, não sei o que e tal. O Payet lutando contra o rebaixamento, situação de outra pressão conversa. São Januário, estádio interditado. E o Payet, não, tamo lá e tamo junto tal. Então é um cara que realmente interesse vestiu a não camisa. falta pra ele. É verdade. Olha, definido o local da final. Bom, galera, é isso aí, rapaziada. Vasco e Fluminense amanhã vai sair faísca, vai ser jogão. Pelo jogo do Vasco apresentado contra o Flamengo, né? A gente tem uma expectativa grande aí nesse jogo do Vasco contra o Fluminense. Achamos que dá pro Vasco da Gama conseguir uma vitória nesse jogo. Dá pro Vasco ir lá e conseguir uma vitória, dá para conseguir um empate no pior cenário, né? No pior cenário para o Vasco hoje seria um empate. Cenário horrível, mas não derrota não dá para aceitar, né? É óbvio que pode acontecer, né, galera? Mas é inaceitável uma derrota do Vasco hoje para o Fluminense. Conseguindo fazer o jogo que o Vasco fez contra o Flamengo. Digno de uma vitória, né? Ficou um gostinho amargo na garganta esse empate aí com o Flamengo. Poderia ter sido tranquilamente uma vitória do Vasco, mas a gente acredita que o Vasco vai conseguir fazer um bom futebol, uma briga boa diante do Fluminense. Verratti vai estar no jogo. Payet, cara, é um time, velho, é um time, hein? Piton, rapaz, imagina quando chegar esses outros reforços do Vasco aí, hein? Tem mais gente chegando aí, galera. Tem mais gente chegando. Tem o Esforras que vai chegar. E tem o jogador do Inter aqui, ó. O técnico do Inter já deixou claro aí que o Pedro Henrique, né, tá de saída. Deixou claro que o Pedro Henrique tá de saída. Se ele tá de saída, ele tá de saída para o Vasco da Gama, né? É o time que tava tentando a contratação aí do jogador. Tem o Esforras também que vai chegar e colocou o Endrick no bolso, né? O Endrick, um dos melhores jogadores do Brasil, atuando no Brasil hoje, né? Para mim ele é um dos melhores
Assisti muito o jogo do Palmeiras. Cara, é absurdo o que ele consegue fazer com a bola, tá? Ele consegue se livrar de 3, 4 marcadores numa facilidade extrema, né? Quem assistiu o jogo dele contra o Botafogo conseguiu ver aí o que ele pode fazer, né? E o Esforço colocou o menino Hendrick no bolso ao ponto dele ser substituído, né, galera? Então, é um bom reforço para esse time do Vasco da Gama. E amanhã a gente vai ver, né? Depois o Vasco enfrenta o Botafogo. Aí, se eu não me engano, vai ter a Copa do Brasil, né? Jogo importante. Não pode dar bobeira com esses times pequenos, né? Ano passado o Vasco caiu nessa fase aí, mas esse ano acredito que vai ser bem diferente. O Vasco vai conseguir a classificação e vamos torcer para que o Vasco chegue longe nessa Copa do Brasil, tendo em vista que o título é difícil, mas não é impossível, né, galera? Pé no chão, torcedor, acredito, torcedor do Vasco tá com o pé no chão, não tá com a expectativa grande de vencer a Copa do Brasil, mas se vir é lucro, né? Mas a expectativa é que o Vasco chegue ao menos nas quartas de final, né? Ao menos nas quartas de final da Copa do Brasil. Pelo menos isso daí eu acho que dá para o Vasco chegar, dependendo também muito do chaveamento, né? Se vir um chaveamento pesado, aí pode ser que as coisas se compliquem, porque o Vasco vai ter que focar no Campeonato Brasileiro, dependendo muito também da posição que ele estiver, né, galera? No início ali da temporada. O Vasco, de repente, já engata 3 vitórias aí no Campeonato Brasileiro. Meu irmão, já é 9 pontos, né? Então aí a conta já fica bem diferente da conta do ano passado, que o Vasco quase no primeiro turno parece que estava com 9 pontos. Você começa 3 jogos, vence 3 ali, já pode respirar melhor, né?